Boa tarde, bem-vindos à primeira live do programa de lives do NUPEFIL, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Filosofia. As lives NUPEFIL ocorrerão sempre pelo Facebook, sempre com duração de 1 hora, e terão a mediação de professores participantes, que promoverão o debate sobre o tema através do chat da própria rede social. O projeto tem como público-alvo toda a comunidade acadêmica do IFG e o público externo interessado nos temas propostos. Os encontros oferecerão certificação de horas, através da Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do IFG. Para a certificação é importante que vocês se inscrevam e estejam inscritos. O primeiro tema da série de 6 encontros virtuais será o Iluminismo, a Escola de Frankfurt e os desdobramentos da indústria cultural. O primeiro facilitador será o professor Dr. Sandro Henrique Ribeiro, do IFG Campus Aparecida de Goiânia. O professor possui graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, pós-graduação em Docência Universitária, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás, com a dissertação A Arqueologia e a Clínica em Michel Foucault, uma outra história, e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, com a tese Trabalho e Mortificação, o humano, o desejo e o consumo. É professor efetivo do Instituto Federal de Goiás, Campus Aparecida de Goiânia, líder do NUPEFIL, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Filosofia, coordenador do NAPNI, Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas do IFG, Campus Aparecida de Goiânia. Possui experiência com ensino de filosofia nos níveis médio, superior e pós-graduação. Então, bem-vindo, professor. Enquanto o professor chega, eu queria explicar a estrutura da live. Então, a live ela vai ter a apresentação do professor, que vai durar entre 40 a 45 minutos, e depois vão ter as respostas, as perguntas, que vocês podem colocar no chat aqui, no Facebook, e eu vou depois preparar para ele responder as perguntas. Então, é importante preencher o formulário do Google, que vai colocar, eu vou colocar para vocês verem, do Google Docs, para confirmar a presença das pessoas que foram inscritas, tá? Então, é importante ter feito as inscrições e preencher o formulário do Google Docs para que tenha a certificação. Então, boa tarde, boa apresentação, e fiquem com o professor Sandro. Professor Sandro? Ele já deve estar aparecendo. Bem-vindo, professor Sandro. Boa apresentação. Obrigado por estar aqui. É uma alegria estar aqui com você, com todos vocês. Boa apresentação. Obrigado. Nós agradecemos a todos e todas que estão conosco nesse momento, aí, nos prestigiando e tentando desenvolver um estudo, uma reflexão, em um momento um tanto quanto conturbado, um tanto quanto delicado do nosso cenário econômico, político, e por que não dizer também num cenário biológico da nossa existência. E essa reflexão que nós trazemos, é importante que nós apresentemos num formato muito específico, ou seja, ela tem uma certa densidade teórica. E aqui nós estamos apresentando, conversando com diversos colegas e estudantes ou não do universo aí, do pensamento filosófico, mas isso não nos exime de trabalhar didaticamente aí essa apresentação. Então, estamos aqui com presença confirmada de colegas do núcleo de pós-graduação da UFG, bem como alunos do curso EJA, do campus Aparecida de Goiânia, da qual sou o coordenador. E é um prazer que todos estejam conosco, alunos do médio integrado, bem como também colegas do núcleo de pós-graduação dos estudos e reflexões da Universidade Federal. Sendo assim,
peço, venha aí paciência aos já doutos na concepção teórica, pois precisarei percorrer rapidamente alguns elementos para que consigamos refletir sobre a indústria cultural, bem como os desdobramentos desse elemento, dessa concepção teórica dentro da realidade prática da vida e do universo cotidiano. Para tanto, é inevitável que nós percorramos alguma concepção, iniciando, enfim, tal como está apresentada a proposta da live, no que seria, portanto, o iluminismo, denominado, chamado também de século das luzes, ou também conhecido como a era da ilustração. Essa era da ilustração, o século das luzes, ou bem como o iluminismo, são propostas que, inevitavelmente, estiveram embasadas, fundamentadas e alicerçadas numa estrutura de consciência, de pensamento, vinculado ao racionalismo. E quando nós falamos no racionalismo, não há como evitar, da mesma forma também, que tenhamos uma vinculação, uma base, uma conceituação inevitavelmente platônica. Quando eu me refiro à concepção teórica platônica, eu estou falando exatamente da capacidade da razão, da mente humana percebida, vista e constatada em separado da dimensão prática. Pois a dimensão prática, ela falo prática, falo material, obviamente, ela é secundária, ela é posterior, e por que não dizer também inferior à concepção racional, à capacidade da razão, à capacidade de compreender, à capacidade do pensar. Pois é a razão, na concepção platônica, e por que também não dizer racionalista, idealista, que o indivíduo, enquanto razão, enquanto racionalidade, ele governe todas as dimensões do sentido. Portanto, então, repito e reafirmo, estamos dentro de um arcabouço teórico de um forte racionalismo. E nós utilizaremos como fundamento um dos textos de Kant, muito conhecido, onde Kant, em 5 de dezembro de 1783, ele procura apresentar, desenvolver o que seria a proposta do esclarecimento. Nesse texto, a resposta à pergunta, o que é esclarecimento? Nesse texto, nós teremos e perceberemos Kant apresentando a máxima, a fundamentação da Aufklärung, do pensamento alemão, que é exatamente essa dimensão, essa capacidade, essa possibilidade da razão humana, do esclarecer, do exercício do pensamento, do exercício da reflexão, do exercício da vivência profunda da razão humana, como um império absoluto e máximo do controle de si, do gerenciamento. E assim, o esclarecimento Aufklärung, e aqui eu estou citando exatamente Kant, significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável. Então, o indivíduo ele é o responsável pela sua própria minoridade. Nessa concepção, como disse, dentro da abordagem racionalista. Mas como entender ainda essa minoridade? O que vem a ser essa minoridade? Nada mais é do que a incapacidade do indivíduo de se servir de seu próprio entendimento. Então, se o indivíduo não se serve de seu entendimento, isso é, para a concepção racionalista, uma questão de escolha. Pois todos partem, nessa concepção teórica, do mesmo princípio. Partem da mesma constituição. Não estou falando meramente biológica, mas da condição da capacidade de pensar. E assim, é a si próprio que deve atribuir essa minoridade. Então, é responsabilidade do indivíduo o seu próprio estatuto de minoridade. E ainda mais, podemos acompanhar o pensamento, a teorização de Kant, ela não resulta da falta de entendimento, mas da falta de resolução e de coragem necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela de outro. Então, a falta de coragem, por quê? Entendimento, todos têm. Essa é a base racionalista. Todos têm a capacidade, a condição racional, pois ela teoricamente dizendo, condição sine qua non para o indivíduo, para o humano. E assim, o movimento do iluminismo, ele instigou os sujeitos a tomarem posse, fazerem parte desta constituição da razão humana
no seu arcabouço mais abrangente, ou seja, na sua própria totalidade, enquanto sociedade. Usando as expressões Sapere-Aude, ou seja, tenha coragem de servir-se de seu próprio entendimento. É preciso, então, a coragem, a ousadia, e se tornou este, então, a divisa, né? O lema do esclarecimento, nas bases fundamentais da Aufklärung, mas na capacidade e na necessidade de tomar posse, né? Fazer uso e ter a coragem de servir-se do entendimento. Mas e o indivíduo que, de repente, não tem determinado entendimento, determinada compreensão? A preguiça, e que eu estou citando Kant, está entre aspas. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma parte tão grande dos homens comprazem-se em permanecer por toda sua vida menores. Então, a preguiça e a covardia são as causas pela qual grande parte da humanidade permanece num estatuto de minoridade. Então, de certa forma, é uma questão de escolha. E assim, o exercício de livrar-se dessa minoridade pressupõe essa coragem. Mas ela, quando em amplo desenvolvimento no indivíduo, ela se torna, afirma o próprio Kant, o movimento iluminista, ela se torna tal como uma espécie de segunda natureza. Se eu estou dizendo, pelo viés da lógica, se eu estou dizendo de uma segunda natureza, inevitavelmente eu estou admitindo uma primeira. A segunda, inevitavelmente, não sendo a primeira, e aí as expressões, de certa forma, né, as adjetivações até pejorativas, apresentadas como secundárias, elas não só inferiorizam esta natureza da preguiça, mas a coloca num patamar, ou seja, como algo à parte da própria dimensão da razão. Porque essa dimensão da razão, para o movimento racionalista, é o fundamento natural da existência. E aí podemos constatar que, ao mau uso de seus dons naturais, são esses aí os entraves desses indivíduos, né, no estado de minoridade que se perpetua. Ou seja, como podemos perceber e confirmar, é o mau uso dos dons naturais do sujeito. Então, o sujeito, ele precisa, é importante que o sujeito tenha a condição de se servir dos seus dons naturais, trabalhar sua amplitude, trabalhar sua condição de existência, que é natural. Então, se é natural, todos têm. É importante, então, acessar esse elemento. É fundamental que essas estruturas sejam, portanto, não vou dizer captadas porque é do indivíduo, mas que elas possam ter a condição de serem externalizadas, né? Externalizadas na dimensão mais íntima do sujeito, para ser posta, para ser apresentada como medida prática. Então, veja bem o que estamos a dizer. O elemento prático da existência, ele se dará secundariamente à condição da razão humana. Então, inevitavelmente, é fundamental que o sujeito tenha essa coragem de trazer à tona, fazer com que esses elementos venham a campo, digamos assim. Mas aí tem um ponto que é importante pensarmos, diante do que está exposto. A base de transformação da sociedade, nos pressupostos iluministas, partem, né, esses elementos todos, eles partem da subjetividade, numa configuração inevitavelmente essencialista. Porque, então, se todos têm, é da essência humana, é da condição humana, esse acesso. E aí é um exercício subjetivo, particular, de trazer, como eu disse e repito, trazer isso à tona e buscar para que isso se efetue, se efetive numa condição prática. Então, os elementos de transformação no idealismo, que é exatamente a fundamentação racionalista, eles partem da subjetividade. Eles partem da constituição íntima do sujeito. E aqui eu trago uma passagem do mesmo texto ainda de Kant, para demonstrar uns contrapontos que nós iniciaremos a partir de então.
quando o próprio Kant cita aí, como podem acompanhar comigo aí, entre aspas, uma revolução poderá talvez, causar a queda do despotismo pessoal ou de uma opressão cúpida e ambiciosa, mas não estará jamais, veja bem, o peso das expressões, né? Da ponderabilidade, né? Talvez, e a expressão imperativa, né? Jamais, não poderá jamais estar na origem de uma verdadeira reforma da maneira de pensar. Então, até a transformação social, ela não é entendida por si mesma como prática, mas como secundária à condição da razão humana que se desdobrará para a própria efetividade prática da vida humana. E assim, no iluminismo, não há como negar, houve a esperança de que essas luzes, de que a racionalidade, de que a razão humana, elas fossem, portanto, libertárias à humanidade. Na capacidade de pôr fim ao encantamento do mundo e promover tanto o volitivo quanto o cognitivo. O que nós denominamos aqui como encantamento do mundo, um momento, portanto, de afetividade com a natureza, de compreender a natureza, de vivenciar com a natureza. E a partir desde portanto, das estruturações baconianas, a busca desse exercício de dominar a natureza, fazê-la, portanto, gritar os seus segredos. E aqui eu faço referência à obra O Novo Órgão, né? Fazer com que os indivíduos, fazer com que a natureza possa revelar os seus segredos. É condição da razão humana colocar isso em prática, desenvolver, portanto, a técnica, a tecnologia, e assim, na esperança de iluminar a humanidade. E aqui eu começo a iniciar um contraponto, seguindo essa linha de raciocínio, onde nós vamos falar da Escola de Frankfurt. E nós estamos aqui falando de um grupo de pensadores que, conhecidos hoje como a fundamentação teórica, né, da denominada teoria crítica, que se opuseram a diversos pensamentos, tais como esses que estamos a dizer aqui, né, do próprio iluminismo, opondo-se a um projeto de racionalidade que não possibilitou a inserção do indivíduo, a própria dimensão de humanidade, dentro de um projeto de racionalidade. Então, inevitavelmente, a Escola de Frankfurt, e nós vamos nos fundamentar principalmente em dois pensadores, e aqui faço referência a Theodor Adorno e Max Horkheimer, para entendermos que esta escola, ela estabelece, né, essa franca oposição ao idealismo do movimento iluminista. Então, os dois pensadores dos quais nós nos embasaremos aqui para essa reflexão, porque a Escola de Frankfurt, ela tem diversas fases, diversos momentos históricos da produção do conhecimento, desde a abordagem literária, das artes, da estética, bem como da filosofia, da sociologia. Então, os desdobramentos são muito abrangentes. E é entristecedor, digo eu aqui nesse momento, é entristecedor quando nós encontramos pessoas que, porventura, sequer leram determinada concepção teórica e tendem a menosprezá-la. Isso é sintomático da ignorância humana. E normalmente é assim. Aquele que ignora sempre acredita ser muito simples determinada teoria. E aí é um momento bastante obscuro, né? Eu estou falando de olavistas, terraplanistas e tantas coisas obscuras que aparecem por aqui numa tentativa de reativar uma arcaica Idade Média mais obtusa, né? Por não falar míope, para não querer usar a palavra estúpida já usando. E aqui estamos nós, a universidade, o Instituto Federal, o Serviço Público em Educação, em sincronia, em vivência com diversos outros educadores, a falar, a prestar um serviço à sociedade, a prestar não só um serviço prático, mas também aqui uma abordagem reflexiva, porque nós temos uma função social a desenvolver, e que é gerar reflexão. Nós não estamos aqui a falar de doutrinação de forma alguma, mas a universidade, a educação, os institutos federais têm feito ao longo dos anos, dado, portanto, o empoderamento, a capacidade do indivíduo de usar a sua razão, mas conectando isso na sua vida prática. É esses elementos que estão presentes dentro da Escola de Frankfurt,
da teoria de Adorno e Max Horkheimer, nós vamos tentar promover o desdobramento na medida do tempo aqui. Então, podemos continuar dizendo que a crítica ao iluminismo, que não reconhecia a consciência de mundo como algo proveniente das circunstâncias históricas e materiais da vida cotidiana. Quando eu interpreto, penso e admito a razão como algo externo dessa consciência de mundo, estou admitindo que ela vem de um outro lugar, de um outro plano, de uma outra esfera. E aqui poderíamos citar algumas abordagens, sim, bem hegelianas, das quais Marx se contrapõe diretamente às expressões de um espírito absoluto que o indivíduo poderia chegar. E é justamente nessa expressão do idealismo que faz pleno sentido as concepções de meritocracia. Se o indivíduo não conseguiu chegar a determinado cargo, é porque ele não teve mérito, porque faltou esforço. Essa concepção idealista, ela não perpassa as condições históricas, socioeconômica, bem como socioeconômica, cognitiva, biofísica, afetiva dos indivíduos. Pois a concepção teórica frankfurtiana, ela está embebida do materialismo histórico dialético. E assim, Adorno e Horkheimer escreverão um texto em resposta a Immanuel Kant, não obviamente a Immanuel Kant, mas ao movimento do iluminismo, que tem por título o conceito de esclarecimento. Esse texto está contido na obra A Dialética do Esclarecimento, publicada pela primeira vez em Amsterdã em 1947. E assim, podemos compreender e entender melhor que a proposta do esclarecimento de acabar com um mito acabou gerando um outro mito. Quando o esclarecimento quando o iluminismo pretendeu acabar com o mito de entender a magia, a sensibilidade do mundo, mas entendê-la de maneira racional, trazia consigo, no seu bojo, a proposta de libertar a humanidade pelo viés da razão. No entanto, o que acabou desencadeando com imensa força foi um fetichismo verbal, que impossibilitou o encontro do entendimento humano com a natureza das coisas. E a técnica, por vezes, o indivíduo embebido de uma concepção tecnicista, ele não quer entender por quê, ele só quer realizar. É óbvio que cada qual tem a sua concepção, sua afinidade teórica, isso é perfeitamente respeitável em cada um e deve ser respeitado, né? O direito, portanto, ao dissenso, porque o pensamento por si só, mesmo a teoria crítica, ela é dialética por excelência. Então, respeitar as divergências, ok, não é nenhum problema. Mas estamos aqui a dizer uma expressão tecnicista que abre mão de uma capacidade de reflexão mais abrangente e mais aprofundada. Por que se preocupar? Estou citando aqui o nosso momento contemporâneo. Por que se preocupar com vidas? Todos vão morrer mesmo. Qual a importância disso? Esse é o pensamento tecnicista. Esse é o pensamento idealista que não está pautado na realidade. Falta sensibilidade, falta carne, falta tessitura dos ossos, da estrutura orgânica da existência. É um pensamento frio, adoecido e, por que não dizer também, patógeno. O esclarecimento, ele se comporta com as coisas como o ditador se comporta com os homens. Aqui eu estou citando Adorno e Horkheimer, nesta obra que já fiz questão de mencionar, o conceito de esclarecimento na página 24. O esclarecimento se comporta com as coisas, assim como o ditador se comporta com os homens. Apenas dizendo, faça-se, cumpra-se, não precisa entender, apenas siga. E a técnica foi a expressão prática do racionalismo iluminista, capaz de produzir uma paradoxal realidade. E aqui a pergunta feita por Adorno e Horkheimer, que é extremamente atual, principalmente no momento em que estamos vivenciando. E que paradoxal realidade foi essa? Como é possível? Eu volto, então, reforço a questão. Como é possível que a razão humana, numa tentativa de libertar a humanidade, tenha sido capaz de produzir a execução tecnológica do fascismo? E aqui fazemos referência ao contexto histórico da vivência íntima de Adorno e Horkheimer, mediante o projeto da Alemanha nazista.
E eles nos deixaram advertências muito severas, claras, para que pudéssemos estudar, sim, a história, compreender, desenvolver um senso crítico, para que nós não corrêssemos o risco de repetir essa história. E por quantas vezes não temos visto a repetição desta história? Isso me lembra Cazuza. Eu vejo o futuro repetir o passado, vejo um museu de grandes novidades, mas o tempo não para. E assim encontramos alusões feitas ao programa do nazifascismo, apresentando um projeto de nacionalismo, tal como nós vimos, de certa forma, na Alemanha nazista. E o que é o absurdo? A confusão teórica conceitual. Porque os indivíduos não precisam entender, apenas sigam. Sigam o líder. E quantos indivíduos nós não sabemos historicamente, que não entenderam muito bem como sucumbiram a determinadas concessões, adesões a propostas aí inumanas, absurdas, monstruosas, num contexto histórico em que estiverem embebidos. E depois que certa luz de fato chega, veja uma monstruosidade produzida. E é triste vermos expressões que se desdobram na atualidade a afirmar absurdos teóricos e conceituais. Me permito apenas um como chacota mesmo. Dizer que o comunismo, ele nasceu com o nazifascismo. Isso é um absurdo, uma falta de concepção teórica, uma falta de compreensão. É preciso estudar, é preciso compreender, inclusive para criticar, porque a filosofia permite essa abertura, e isso é muito importante e é fundamental. Então, a técnica, a partir do movimento iluminista, da prática, ela foi adentrando cada vez mais a vida e a divisão do trabalho, inseriu os indivíduos nessa racionalidade multiplicada. A divisão do trabalho, estamos aqui a falar exatamente da alienação, da fragmentação, da falta de compreensão do indivíduo sobre o próprio trabalho, o produto que ele produz. O indivíduo que foi cada vez mais se tornando desumanizado mediante a produção. E assim, cada vez mais, adentramos a um processo de uma vida administrada. E aqui, chamo a atenção que essa vida administrada, que ela advém do conceito de massificação, ela não possui qualquer relação com o idealismo, por favor. É importante que isso seja bem entendido. Porque muitos pensam que a vida administrada tem uma certa estrutura gerenciando os indivíduos e eles simplesmente estão seguindo, obedecendo passivamente, como cordeirinhos ou como gado, como quiserem. Mas, enfim, não é isso. Porque não há como afirmar tal pressuposto dentro da teoria frankfurtiana. Porque se eu dissesse isso, era dizer que a razão estava determinando e a consciência, portanto, sucumbida, ela se colocaria à obediência. O corpo responderia. Mas não é isso. Isso seria ingênuo e é paradoxal, a teoria frankfurtiana. Seria ingênua essa compreensão que admitisse a razão como causa de uma espécie de manipulação dos indivíduos. E aí é importante que se diga, como é que nós chegamos, em determinado momento da nossa sociedade, a admitir ideias e expressões violentas, como racismo, homofobia ou tantas coisas? É duro dizer, mas é importante que o digamos. É porque nós, enquanto sociedade, o somos. Existe uma adesão a esse processo, que ele é íntimo, porque esse elemento do preconceito, da violência, né, da monstruosidade humana, está em mim. E é preciso romper com determinados paradigmas. No racismo estrutural e tantas outras coisas que nós vemos em amplo desenvolvimento. Porque, às vezes, quando o absurdo da estupidez ele aparece num posto de gestão, nós encontramos reverberações. Vários indivíduos que se veem contemplados. Encontra-se, portanto, eco. E aqui está, eu, representando juntamente com vários colegas, levantando a voz, dizendo não. Nós estamos numa capacidade reflexiva, nós não vamos nos calar. A sociedade já está num patamar de transformação e ela não haverá como, não há como, é impossível esse retrocesso da humanidade.
E é por isso que determinados indivíduos se estorcegam, se contorcem em dores quando vem a transformação acontecer. O mundo está em processo de grande mudança, portanto, a esperança, ela está sempre presente. Ela não está lá, ela está aqui, na vivência, na própria educação. O desenvolvimento do mundo administrado foi a clara expansão da técnica em âmbito subjetivo. Em âmbito subjetivo, de que forma? Como assim? E aqui estamos a falar dos elementos já da apresentada indústria cultural. Veja só. A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação. E isso, claro, no contexto histórico de Adorno e Horkheimer. Ela é o caráter, ou seja, a racionalidade técnica, ela é o caráter compulsivo da sociedade alienada de si mesma. Como eu disse, muitos indivíduos não querem saber por quê. Estamos dizendo que a saída é aqui, ok, é aqui. Mas se você faz a pergunta, mas por que é aqui? Boa parte dos indivíduos sequer sabem. Sequer conseguem entender ou admitir. E acabam seguindo concepções teóricas por mera afinidade. Ah, porque eu gosto disso, isso é bom. E aí os juízos de valores recaem sobre elementos de divergência, de diferença social. Os elementos, portanto, aí, do sexo, né, da raça, etnia, que seja, as concepções todas teóricas aí, a dimensão étnica e tantas outras mais, são diferenças. As diferenças é importante que sejam entendidas como tais e respeitadas nas suas especificidades. No entanto, colocar juízo de valor sobre a diferença, aí estamos numa racionalidade técnica absurda. Isso é bom, isso é ruim. E aí não há como negar, nesta obra que eu já estou fazendo referência, a indústria cultural, o esclarecimento como mistificação das massas, que não há como negar que Adorno e Horkheimer deixam muito claro que a produção, ela adentrou-se à vida pelo viés da aquisição e compartilhamento dos dados culturais, que, produzidos em escala industrial, intensificaram e sedimentaram-se na estética do mesmo. A indústria cultural compreendida como... e não há onde está a indústria cultural, onde está esse elemento, onde está o governo. Não se dá dessa maneira. É apenas uma representação, um desdobramento de uma cultura mercantilista, e é importante que se diga, de uma cultura de acumulação do capital predatória, que aniquila o indivíduo. Esse elemento vai adentrando-se à vida prática, onde nós podemos perceber indivíduos que se acreditam empreendedores e são ovacionados a isso. Parabéns, você é um empreendedor, você vai transformar a sua vida, com todo respeito a todos os trabalhos de trabalhadores. Eu venho na pós-graduação, doutorado, do estudo sobre o trabalho, portanto, e é muito caro, e é muito cara essa concepção teórica. Então, com muito respeito a tudo isso. Mas é entristecedor quando você encontra um indivíduo que está embebido dessa racionalidade técnica, acreditando que vai transformar sua existência, onde ele está sendo absolutamente espoliado. Não há direito algum. Ele não é detentor de nenhum meio de produção que não seja sua força física, orgânica, seu veículo, seja ele qual for, motorizado ou não, ou se é a bicicleta, carregando uma caixa nas costas, oferecendo um serviço social de fato, mas não tem nenhum direito adquirido, porque ele está isolado. Se ele cai em adoecimento, não há nada que o salvaguarde numa capacidade, numa identidade de classe. E assim, foi dentro do lazer, denunciaram ali no contexto da primeira metade do século XX, foi no contexto do lazer que as pessoas começaram a ser orientadas por essa unidade que caracteriza a produção. Eu vou citar um exemplo aqui muito prático e pedagógico para você entender. Os filmes, quando falamos numa escala hollywoodiana, de um contexto, numa identidade cinematográfica, eles são feitos para vender. Então, todos têm o mesmo padrão de acontecimento. Uma apresentação inicial, depois, automaticamente,
é apresentado o antagonismo do contexto histórico, bombas, explosões, coisas do tipo, e o final sempre termina com o mesmo elemento. Ainda que alguns tentam divergir, não fogem ao clichê. E por que não? Porque vende. Quantas vezes, talvez, né, você tenha ido, de repente, assistir algum filme denominado como cult, ou algo que fuja a esse padrão, a essa estética do mesmo. E, de repente, o final, ele vai totalmente oposto do que você esperava. Esse silêncio aqui é proposital. Porque, normalmente, esse silêncio que a gente faz gera aquele silêncio. E nós pensamos, que estranho, eu não gostei desse filme. Por quê? Porque o filme não foi de encontro ao modelo que já trago por concepção. E mesmo que eu não entenda como ele foi construído dentro desse processo da estética do mesmo. Quando você entra dentro de uma loja, um fast food aí de restaurantes, ou que seja aí, né, de sanduíches, tão conhecidos na nossa cidade e em tantas outras, se você entrar aqui ou na China, você vai encontrar o mesmo padrão. Não só porque estamos falando de uma franquia, mas porque estamos falando da estética do mesmo, da identidade. É fundamental que o indivíduo se sinta atraído, acolhido, ele se sinta bem em qualquer lugar que ele esteja. A indústria cultural trabalhou isso muito bem ao longo do século XX. E assim, essa assimilação cotidiana da estética do mesmo fez com que ruísse cada vez mais esse sentimento de classe que já disse. Porque foi apresentada dentro de estruturas inúmeras, como novelas, filmes e tantas outras coisas mais. O príncipe encantado que vem e retira o indivíduo da miséria, aquele que se enriquece saindo da favela, são os modelos de sucesso. Os modelos, portanto, de transformação da sociedade. Os desejos, nas esperanças, são muito bem captadas pela indústria cinematográfica, pela produção, pelas propagandas e tantas outras coisas mais. E assim, como diz Marx, o trabalhador foge do trabalho como se foge da peste. E o único local que ele se sente, de fato, não espoliado, numa vivência de si, no tempo para si, é dentro do núcleo doméstico. Mas, no espaço em que o trabalhador se sentia em si, que os moldes da indústria desenvolveram-se vida adentro. E assim cita Adorno e Horkheimer, quando eles nos apresentam que o tempo livre, ele segue diretamente o trabalho como sua sombra. O indivíduo vai, de repente, ao lazer, seja ele qual for, e ele vai assistir ao filme e o tempo todo ele está consumindo uma estética, um modelo, um referencial. Quantas vezes você não se viu pega por essa concepção? Um determinado modelo de um tênis, sei lá, você tem achado ele estranho, mas que horrível, que feio. Depois de um certo tempo, aquilo vai o tempo todo rebombando na sua consciência, aparecendo, mostrando, você vai criando padrões de identificação. Dentro de pouco tempo, você se diz, mas que estranho, até que é legal, até que eu gostei. E nós sucumbimos, abrimos mão, né, de repente, desses elementos. Sem perceber que é o processo cultural que forma. Não é um processo de razão fria que está chegando, dominando, e os indivíduos se põem a seguir. Então, aqui, fazendo jus ao pensamento de Adorno e Horkheimer, qualquer concepção que acredite que a indústria cultural é um padrão que chega via televisão, via, sei lá, os diversos canais, portanto, de mediação da cultura, nessa visão, assim, agora industrializada, seriam eles direcionadores, aqueles que vão, de maneira tal como hipnótica, fazer com que os indivíduos sigam. Não é isso que foi dito. Esse elemento adentra-se, portanto, à cultura, forma uma concepção estética. E como é difícil abrir mão de uma concepção estética da qual me sinta partícipe. Nós temos, instintivamente, não há como negar, um elemento gregário, o desejo de agregar, a viver em coesão social, a viver numa conectividade. Isso é nosso, isso é da condição humana. E assim, negar a isso é negar a própria dimensão de cultura, antropologicamente falando, a constituição histórica do modelo cultural. E esse elemento da indústria adentrou-se, portanto,
à esfera do dia a dia, do cotidiano. Estamos chegando aqui a 40 minutos, eu vou percorrer apenas mais uns 3 ou 4 minutos para finalizarmos, contabilizando 40 minutos de fala. Aí, logo, logo, nós já abriremos aí para os debates e as nossas reflexões e discussões. Então, eu quero aqui dar continuidade, já encadeando aí ao encerramento, em uma relação de profundidade. Os indivíduos se tornaram reprodutores dos moldes estéticos, lançando-os a um ininterrupto ciclo de reprodutibilidade técnica. Então, nós mesmos, enquanto sociedade, fomos reproduzindo esse modelo, sem perceber, por vezes, que nós somos indivíduos copartícipes desse processo de alienação, de vinculação. Então, a própria alienação, ela tem a adesão do indivíduo, seja de forma consciente, como eu disse, o desejo de participar do grupo, ser possuidor de uma determinada marca, de uma determinada condição, ou mesmo inconsciente. Sentir-me acolhido, confortado e amparado por um determinado modelo. Cada qual é o modelo da gigantesca maquinaria econômica que, desde o início, não dá folga a ninguém. Tanto no trabalho quanto no descanso, que tanto se assemelha ao trabalho. E o indivíduo, que nós possamos nos lembrar disso, né? Quando outrora comprávamos um pacote de viagem, seja para qualquer lugar aí, em uma determinada empresa, tem lá um roteiro de viagem. Alguns até gostam disso, com todo respeito, mas eu acho horrível. Você vai para uma viagem, você vai para um roteiro de viagem para você descansar. Não, mas você tem um roteiro. Tal dia você vai levantar, tal horário você vai visitar tais lugares. Você tem um roteiro de atividades, todos programados, e todos eles para vender o máximo possível. Eu estou falando da gigantesca e mirabolante indústria do turismo. Então, há inúmeros elementos, diferentemente do que muitos pensam, que estão presentes dentro da vida cotidiana, ainda na atualidade. E assim, a indústria cultural, ela não é uma teoria desfalcada, desatualizada e perdida no tempo. Nós temos hoje uma capacidade muito mais profunda de adentramento à vida íntima, que foi conduzida, desenvolvida pelo universo publicitário. De forma, eu adoro essa expressão e admiro muito, é genial. É genial o formato e a forma como é feito, para vender produto. Eu estudo exatamente a publicidade, esse campo de estudo me interessa, não é o foco dessa live, mas quem sabe, uma outra aí possamos discutir sobre isso. Mas são desdobramentos dessa indústria cultural na atualidade, que não estamos mais a produzir meramente produtos, estamos a produzir antecipadamente o desejo, numa proposta de que os produtos possam contemplar, tal como numa propaganda anterior, né, de uma bebida muito famosa, gaseificada, Open the Happiness, abra a felicidade. E você, portanto, abrindo aquele refrigerante, você estaria recebendo a felicidade. Nós não estamos falando do produto, estamos falando de desejo, de elementos simbólicos. E assim, finalizo essa parte de apresentação, citando, por último, Adorno e Horkheimer na obra Cultura e Civilização. O mal, ele não deriva da racionalização de nosso mundo, mas da irracionalidade com que essa racionalização atua. É irracional, é absurda, é monstruosa a forma irracional com que a razão humana ela é utilizada na reprodutibilidade técnica. Portanto, que possamos levantar a nossa voz o tempo todo, com respeito, em favor da humanidade, em favor de cada qual que está sofrendo nesse momento, com as dores do distanciamento físico, com as dores da mortandade compulsória imposta dentro de cada lar, e que nos solidarizemos com outras dores, advindas de um racismo estrutural, da homofobia, do machismo, de tantas outros absurdos que não vêm de fora, são produzidos por nós, pela nossa cultura, pela nossa sociedade. E que possamos ter a coragem de denunciar. Denunciar sempre com a ponderação necessária, mas com a energia fundamental da nossa identidade em favor da própria humanidade. Agradeço a participação de vocês. Nós vamos agora, então, abrir ao momento de perguntas, de questões, em que nós possamos
para que possamos refletir, pensar juntos aí sobre esse processo. Agradeço, então, aí a participação de vocês, a paciência de cada um, e creio que o meu colega Fortunato está chegando aí. Parabéns pela apresentação, muitos elogios. Não sei se não deu para você acompanhar, mas o pessoal está elogiando bastante a apresentação, realmente foi brilhante. Então, agradeço, né, em nome daqueles que só escrevem, não podem falar. Temos algumas inscrições aqui de perguntas. Eu estou com um problema um pouco aqui na minha internet, que está travando, não sei se é porque o computador. Mas eu anotei algumas perguntas que foram colocadas, aí depois você vai respondendo, eu vou tentar atualizar o meu sistema enquanto você responde. Tem uma pergunta da Márcia João, do Nevida, da UFG, pós-graduação. Ela pergunta se a barbárie se encontra no próprio processo civilizatório, a indústria cultural não seria o elemento de barbárie, mas de legitimação e de formação da personalidade autoritária escrita por Adorno. A adesão rígida aos valores convencionais para um convencionalismo não diz respeito à produção da indústria cultural? Ok. Márcia, obrigado pela sua participação, colega. A Márcia está finalizando o doutorado dela, muito em breve ela está defendendo a tese dela. Legal. De fato, Márcia, esse elemento da barbárie, não há como negar que ele é uma construção que se dá dentro da tessitura do cotidiano, não em separado. Diferentemente do que muitos pensam, ele encontra eco em nós. Ele está presente em cada um de nós. Por isso é importante termos a coragem de encontrarmos, vermos e percebermos esta força atuante em nós. E é preciso denunciar em nós mesmos a nossa própria contradição. Como? É preciso refletir, abrir a reflexão. Não de uma maneira impositiva, obviamente, mas de uma maneira dialógica, dialética, permitindo o dissenso. O dissenso, a divergência, é fundamental para que tenhamos abertura no pensamento. E por si só, essa dimensão da violência, da agressividade, ela pressupõe uma forma tirana de apresentar a ideia, uma forma tirana de impor um determinado pensamento, acreditando que os outros simplesmente devam seguir, porque é isso que eu quero, é isso que eu pretendo. São os arcaicos modelos absolutistas que estão presentes ainda dentro de nossa cultura, mas é preciso refletir para que possamos, dentro do tempo, oxigenar essas estruturas tão arcaicas, né, e tão corroídas. Sim, dizer não contra a corrupção e tudo mais. Mas dizer não à corrupção não significa sucumbir à tirania, ao absurdo, à monstruosidade. Ok, então, obrigado, professor. Tem mais uma pergunta, mais duas perguntas, mas ainda pode escrever, a gente ainda dá tempo para umas 3 perguntas. A Márcia pergunta, não sei se é bem continuação da pergunta anterior, mas, novamente, ela pergunta: a educação precisa refletir sobre as questões éticas da formação sob uma autorreflexão crítica? É possível numa racionalidade instrumentalizada pela lógica do capital? Não sei se ficou clara a pergunta. Quer que eu repita? Não, acho que está tranquilo. Essa lógica da reprodução do capital, ela é um desafio muito grande, porque nós conseguimos, e nós iremos pensar, inevitavelmente, dentro do contexto histórico em que nós nos encontramos. Isso é fato, é inevitável. E é justamente esse contexto histórico que nós somos convidados a olhar, né? A jogar luz, perceber aí, portanto, as penumbras, os campos que não aparecem com clareza à nossa reflexão. E é fundamental que a educação consiga, sim, concordo plenamente contigo, Márcia, refletir sobre essas questões éticas da formação. Caso contrário, ela pode ser um eficaz instrumento da reprodutibilidade técnica. Muitos imaginam e pensam a educação de uma maneira um tanto quanto
eufórica, né? A educação é libertadora. Depende. Ela pode tanto ser libertadora, como ela pode ser também a condição de escravização do indivíduo, fazer com que o indivíduo sucumba a determinados modelos e padrões. E é muito bom, digo isso, juntamente com diversos colegas que estão conosco, inclusive na composição do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Filosofia do IFG, no perfil, e é muito bom estarmos dentro de uma instituição que tem, por viés, a nomenclatura tecnológica, mas antes dela vem a palavra educação. Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Então, a tecnologia ela é fundamental, mas é preciso que ela esteja numa relação equânime, né, equilibrada, exatamente com toda essa abordagem, para que a civilização não venha sucumbir à cultura. É importante que os elementos se deem. A dialética, a dialógica sempre se dará. E a educação, ela tem, sim, esse poder de reflexão. E aí, só quero finalizar com algo que me faz sempre pensar ultimamente. As pessoas têm dito e afirmado, de certa maneira, aí, numa gestão atual da educação, que é um absurdo. O modelo educacional é inútil, é ineficaz, não tem gerado uma contribuição à sociedade. Se não tem gerado, por que tanta preocupação com a educação? Por que não consegue fazer com que ela se dobre? É porque esse processo de construção, ele não é meramente cognitivo, ele não é meramente racionalista. Ele é um processo, como eu disse, usei a palavra de empoderamento, ele é uma capacidade de fazer o indivíduo compreender-se na sua constituição histórica e material de existência. Entender as diferenças, as nuances e as divergências que estão presentes à nossa volta. Meu Deus, que problema há pensarmos sobre o divergente? Não há problema algum. Você, eu, posso perfeitamente não concordar com o que você disse. E repito, que problema há nisso? A divergência é fundamental. E a educação precisa, sim, ser cada vez mais crítica, aberta e denunciando essa racionalidade instrumentalizada, que ela, por vezes, existe única para atender à lógica do capital. Portanto, estamos vendo sombras aí, né, aparecendo de tentativa de precarização da educação, por que não dizer dos trabalhadores, obviamente, de uma educação agora, uma tentativa de privatizar a educação, acabar com o ensino público, como o nada saudoso, o último ministro da Educação, que nós tivemos aí, meu dinheiro não vai para a formação de filósofos e sociólogos, não concordando. Por que buscar apenas a hegemonia? Que fragilidade há nesse pensamento? E por que se quer apenas a hegemonia? Porque não tem estrutura, não tem estofo, não tem fundamentação para propor uma reflexão aberta que dê direito e voz à divergência. A educação, sim, foi, é e continuará sendo um excelente caminho. E mesmo aqui, de forma virtual, nós nos interagimos. Ótimo, obrigado, professor. Tem mais 4 perguntas e eu estou encerrando as perguntas, senão não vai dar tempo o professor responder, tá? A próxima pergunta é do professor Felipe Valoz, né? Faço o seguinte questionamento. É possível, de um modo didático, detectar ou apontar breve uma passagem do pensamento de Kant para Hegel, já que este último irá influenciar sobremaneira as correntes filosóficas posteriores, incluindo a própria escola de Frankfurt, pela via de uma esquerda hegeliana? Para isso, Felipe, eu acho que é importante a gente pensar que a própria concepção marxiana, marxista, como quiserem, ela nasce num ponto de convergência com Hegel. O trabalho, a dimensão do trabalho, ela é dignificadora da humanidade. Ok, tudo bem. Mas a crítica, que é nascente ali, a grande fundamentação da crítica do pensamento de Marx, se dá exatamente na lógica de acumulação do capital, que desdobra, portanto, faz com que os indivíduos desenvolvam-se a tentativa de uma construção de uma vida efetiva num processo de expoliação, de aniquilação da consciência.
É aí que o trabalho deixa de ser entendido e compreendido como algo capaz de promover o indivíduo, bem como a própria humanidade. Deixa de possibilitar a humanização. Em Hegel, nós encontramos a dialética do senhor escravo, que é uma reflexão tanto quanto interessante, e, de fato, quando as pessoas, nesse contexto atual, não se viram extremamente dependentes dos escravos, permitam-me essa analogia, né, fazendo referência mais fiel aí ao texto hegeliano. Os escravos, os serviçais. Quantas pessoas não se viram desprovidas dos serviços básicos e se viram em apuros? Porque faltava, portanto, a operacionalidade técnica, né? Não sei fazer. As grandes dificuldades que se apresentaram nesse contexto. Há uma fragilidade no senhor, ok. Mas é a lógica do capital. Justamente ela se mostrou quando fugiu a lógica da acumulação. Mas inserido dentro da lógica do capital, os indivíduos, por mais que se lancem, eles não promovem sua humanidade. E aí, pensando numa racionalidade kantiana, é importante dizer, Adorno e Horkheimer, né, se posicionam contra o pensamento do iluminismo, né, mas não significa que Adorno estava se contrapondo ao pensamento de Kant. Tanto é que a fundamentação da sua tese de doutorado é em Kant. Estou falando de Adorno. Né? Então, é importante entender que essa racionalidade, ela precisa se aplicar, sim, à expressão da vida humana, numa dimensão prática, inevitavelmente. Mas o projeto, a proposta do iluminismo degringolou quando a racionalidade se propôs numa aplicabilidade técnica, tentando promover a humanidade, né, como diz a nomenclatura, portanto, promover a civilização em desmerecimento da cultura, do próprio humano. A técnica existe para quê? A tecnologia existe para quê? E aí, meu amigo Felipe Valós, a arte é importante. A arte é isso que, não só entendida aqui como trabalho, que é trabalho, mas a arte é esse elemento que mostra o espírito humano vivo na sua dimensão pulsante e constitutiva da própria humanidade. Então, é possível perceber essas rupturas, essas transformações, não só numa dimensão teórica, mas numa dimensão prática. E todas elas estão presentes aqui. E a reflexão filosófica é importante porque ela possibilita que nós tenhamos a capacidade de permear, andar nesses caminhos, encontrando exatamente as vias possíveis, as teorizações possíveis, e que estejamos abertos à reflexão, que estejamos abertos à análise, né? Professor, tem mais 3 perguntas. Eu coloco a pergunta e a gente tenta responder. Talvez vai passar um pouco de 60 minutos. Ou a gente desliga e começa novamente para encerrar as perguntas. O que o senhor acha? Eu só queria lembrar a todos, Fortunato já disse, mas eu quero apenas reforçar. Fortunato vai postar para a gente aí no Facebook, juntamente aí no chat, um formulário do Docs, para que todos insiram ali o nome, somente será válido no momento da live. Insiram ali o nome e o e-mail de vocês, porque a certificação, né, desse evento será eletrônica, portanto, ela automaticamente irá para os que se inscreveram. Não há outra forma de certificação que não essa. Sem inscrição, não haverá a certificação. Então, alguns momentos aí, claro, após a live, daremos um prazo aí para que todos possam escrever ali os seus nomes, tá? Fortunato, penso que podemos fechar no bloco, para que a gente consiga atender minimamente aí, talvez passemos aí, né, uns 2 minutinhos. Então, são 3 perguntas. A primeira é da Mariana Alves. Ela pergunta o seguinte: o discurso sobre a servidão voluntária de Etienne de La Boétie se enquadra nesse assunto? Se sim, de que forma? A outra pergunta é da Janile Ribeiro. Você conhece a obra de Fátima Severiano, Narcisismo e Publicidade? Se não conhece, ela indica. A terceira pergunta é da Jucimária Almeida. Ela pergunta: se todos os indivíduos passam pelo processo de formação, por que são tão bárbaras? Enquanto professores que somos, como reverter isso no dia a dia com todos eles? Alunos, famílias, amigos.
É isso. Na verdade, temos então duas perguntas, né? Uma que faz uma vinculação imediata com o texto de Etienne Labotier, Discurso da Servidão Voluntária, e a outra do Simari, que faz a inter-relação desse processo de educação comum, né? Me permita aqui mudar com a expressão própria, Jucimária, como transformar, né, esse cenário de barbárie que está presente aí. Agradeço a indicação da Janile Ribeiro, que indica a obra, não conheço, da Fátima Severiano. Vou depois dar uma olhada, conhecer, entender um pouco sobre, ainda mais falando sobre narcisismo. Isso me interessa porque o meu estudo ele é inevitavelmente psicanalítico também, ele perpassa esse campo de análise. Mas, enfim, para falar do texto de Etienne Labotier, ele tem uma perfeita correlação com o texto de Kant, Mariana. Primeiro, porque o contexto histórico do pensamento kantiano é a tentativa de sedimentação, de consolidação de uma derrocada da monarquia absolutista. Então, assim como o texto de Etienne Labotier, que por vezes vocifera, né? Ele grita em tons, como pode uma humanidade inteira, um grupo inteiro, submeter-se ao desejo e à autoridade de um só? Como é possível? Ele fala justamente dos indivíduos que, de certa forma, nascem dentro desse processo cultural e se tornam, de repente, pacíficos, subservientes. Mas ele diz a necessidade de romper com essas estruturas. Então, Etienne Labotier ele é um tanto quanto inflamado. O pensamento do iluminismo ele está vinculado exatamente a essa consideração, opondo-se, então, ao direito divino dos reis de governar, opondo-se inevitavelmente a toda proposta de absolutismo. Então, sim, há uma correlação, porque é exatamente o momento histórico em que o pensamento, né, é o momento epistêmico do qual Immanuel Kant, Etienne Labotier e tantos outros pensadores estiveram vinculados. Ou seja, não há como negar, é o momento de grande fortalecimento do liberalismo burguês. É importante estudar história para entender o que essa palavra significa. O pensamento liberalista e o que exatamente significa aí a construção de uma classe, de uma identidade, né, burguesa, no momento de transformação econômica, de mundo, de gestão de sociedade, que não se dá e não se deu de uma hora para outra. E assim, já faço interconexão com a pergunta da colega Jucimária, que também é da pós-graduação da UFG. A Jucimária propõe, portanto, a ideia de que se nós somos indivíduos que passam pelo processo de formação, por que são tão bárbaras, né? Essa vivência, esse processo e essas circunstâncias. Como eu disse, Jucimária, e faço questão de repetir, é importante entender as teorizações dos frankfurtianos na sua concepção freudo-marxista. Eles não são meramente marxistas, mas têm uma fundamentação freudiana. Há um elemento aí, portanto, da pulsionalidade, há esse elemento do patos no indivíduo humano, né, do sofrimento, do desespero, e é o tempo todo dialógico, pulsão de vida, pulsão de morte, e esses elementos todos estão eclodindo em nós. Eles são conflitantes em nós. E dentro da sociedade, inúmeras fragilidades se apresentam. E quando as fragilidades se apresentam, é muito comum vermos demonstrações de atrocidade, de violência. E eu acredito, Jucimária, que o trabalho se dê num processo gradativo, cotidiano, num processo que, por vezes, ele é lento, mas ele é capaz de marcar a vida de cada um em profundidade que passa por esse processo. Tal como você que sei que é professora e que atua exatamente com diversos indivíduos, com diversas consciências no elemento afetivo e também do elemento da cognição, levando luzes, portanto, a cada qual. É assim que nós poderemos cada vez mais oxigenar, transformar esses elementos de reflexão. E como eu disse, eu não concordo com as expressões que admitam que Adorno tem uma visão tanto quanto pessimista. Ele tem uma leitura que parte da materialidade. Então, a materialidade, tal como está, dificilmente mudará a concepção de pensamento e de mundo. Mas os processos se deram, estão se dando, estão em processos constantes. É uma mudança incessante dentro da conjuntura social. E assim, nós vemos a mudança dos indivíduos. Nós vemos mudança de muitos elementos. E é por isso que disse e repito, a esperança não é para amanhã, é para agora.
A esperança só é enquanto agora. Amanhã é meramente idealismo. Amanhã nem existe, como já cantava a Legião Urbana. Mas o momento atual, a esperança ela é viva, ela é pulsante, porque nós estamos construindo essa possibilidade. E estamos vendo tantos sinais de desespero em abordagens fascistas, absurdas, autoritárias, tiranas, que estão gritando, porque não estão encontrando espaço para a sua existência. E é momento de mudança do mundo. Repito, não pelo viés da violência, porque estaríamos apenas fazendo um elemento oposto, mas na reflexão, na abertura e no respeito à humanidade como tal. Donato? Obrigado, professor, pela apresentação, pelas respostas. Obrigado a todos que participaram. Então, como o professor disse, não se esqueçam de confirmar a presença de vocês, vai ter alguns minutos. E antes de encerrar, eu queria convidá-los para a próxima semana. Então, na próxima quarta-feira, no dia 1º de julho, nós temos mais uma live no nosso programa de lives no perfil, que é com a professora Patrícia Machado, cujo tema é Absurdo e Revolta em Camus. Então, todos estão convidados, também façam as inscrições novamente, tá? E obrigado pela presença e participação de todos. Obrigado, professor Sandro. Eu que agradeço a participação de todos, de todas, e fiquem atentos e atentas, nós divulgaremos, apresentaremos os links, chegarão, na medida do possível, acesso a todos vocês, e publiquem, divulguem, ampliem, para que possamos pensar juntos e refletir juntos. Mais uma vez, obrigado.